Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Este é o teu podcast semanal sobre desporto. Irei trazer notícias sobre futebol, basquetebol, nomeadamente a NBA, ciclismo, atletismo e ténis, mas não serão só os únicos desportos que irão ser abordados neste podcast. Todos os destaques nacionais e internacionais de uma determinada semana, de qualquer modalidade que eu considere interessante trazer para o meu podcast, irei fazê-lo. Sou um grande amante do desporto, sou um apaixonado por desporto. Antes de começar a falar sobre essas notícias fresquinhas, sobre esta semana de desporto, que foi muito rica em acontecimentos e em grandes notícias, peço que atives que subscrevas o canal, que atives o sininho, é muito importante para o crescimento do canal. Isso é bem-vindo ao canal de Tiga. Tivemos o início da qualificação para o Mundial. Portugal jogou na Arménia, fez um jogo competente, de grande seriedade. Nestes confrontos com equipas mais débeis, foi sempre onde Portugal falhou, portanto há uma evolução no que diz respeito à seriedade e à maneira como os jogadores estão a encarar estes jogos, a não facilitarem. 5-0, um jogo muito bem conseguido, nomeadamente do João Félix, do João Neves, do próprio Cristiano Ronaldo, que desta vez teve um contributo fantástico a nível ofensivo e que continua a ser uma peça bastante importante para a nossa seleção. Acho que estamos no caminho certo, temos dos melhores jogadores do mundo nas suas posições. Destaco, obviamente, o Vitinha, que está a fazer uma época absolutamente incrível e começou novamente esta época a um grande nível. Destaco um Nuno Mendes, que é provavelmente não, na minha opinião, é o melhor defesa esquerda do mundo. Destaco o Diogo Costa, que dá uma segurança muito grande. Há vários destaques que eu poderia fazer da nossa seleção, mas gostei do global da seleção, no cômputo geral. Obviamente que agora teremos um jogo com a Hungria, é completamente diferente, é um adversário com muito mais qualidade, diria segunda prateleira das seleções europeias, e que tem um jogador que está em grande destaque, um dos médios que está em melhor forma a nível mundial, como é o Dominique Szoboszlai. E portanto teremos de ter cuidado, não cometer faltas à entrada da área, ou mesmo faltas em zona frontal. É muito perigoso o Szoboszlai. Portanto, acredito que vamos sair da Hungria com uma vitória, mas teremos que jogar de uma maneira mais compacta, mais organizada, e estar alerta aos perigos que esta Hungria nos pode trazer, também pelo todo o desequilíbrio que o Kerkez traz do lado esquerdo. É um lateral esquerdo que tem uma grande qualidade no jogo ofensivo, e portanto acredito que nos vai trazer um bocadinho mais problemas. Acho que considero que somos mesmo favoritos. Temos todas as armas para poder derrotar a Hungria, mas temos que voltar a jogar de forma muito séria, compacta, organizada, jogarmos como uma equipa, e depois as individualidades irão sobressair naturalmente. Nos jogos de qualificação, tenho de destacar a extraordinária exibição da Espanha. A Espanha assusta completamente, tem um modelo de jogo muito definido, uma identidade muito própria, onde se destacam dois génios do futebol: o Pedri, que na sua posição, a par do Vitinho, é o melhor médio do mundo; o Lamine Yamal, que é um predestinado, com 18 anos, a capacidade de liderança dele, o entendimento de jogo, a técnica, a velocidade, o arsenal de fintas que ele tem, todo aquilo que ele traz ao jogo, ele melhorando a finalização. Estaremos a falar de alguém que, mesmo que não ganhe a Bola de Ouro este ano, vai ganhar a Bola de Ouro nos anos seguintes, de certeza. Está chamado a marcar uma era no futebol mundial, se não se perder, se continuar esta evolução. Estamos a falar de um miúdo que tem todo o potencial para ser um dos grandes do futebol mundial, e o futebol estava bem necessitado de um jogador que saia fora desta taticização, como costuma dizer, do futebol. O futebol está muito mecânico, está muito robótico. Na minha opinião, está um pouco aborrecido. Eu, que sou muito apreciador do futebol técnico, do futebol dinâmico, do joga bonito, ainda bem que existem lamines, e que continuem a aparecer muitos lamines, porque o futebol necessita desse tipo de jogadores. A nível de destaques negativos, obviamente tenho que falar, apesar das vitórias nos últimos dois, ou seja, da vitória da Inglaterra contra a Andorra, mas da derrota escandalosa da Alemanha contra a Eslováquia. Não é por ter perdido com a Eslováquia, porque a Eslováquia é uma equipa competente, é uma equipa que levou a Inglaterra a prolongamento no último europeu. Portanto, é uma equipa que tem processos sólidos, é uma equipa que não inventa, muito bem trabalhada. Mas o que a Alemanha fez contra a Eslováquia é mau. A qualidade de jogo da Alemanha é muito fraca.
perdeu a identidade, perdeu as bases do futebol alemão, ganhou a Irlanda do Norte no segundo jogo, mas quase sem saber ler nem escrever, porque a qualidade sobressaiu, porque ali não houve o jogo coletivo absolutamente nenhum, e o Nagelsmann tem mesmo muito trabalho para fazer se quer tornar esta Alemanha uma das candidatas ao próximo Mundial, a qual eu não coloco nem sequer no top 7 das favoritas ao próximo Mundial. Em relação à Inglaterra do Tuchel, com o Southgate, o futebol era muito previsível, era um futebol bastante defensivo, era um futebol bastante aborrecido novamente, mas com o Tuchel não melhorou grande coisa. A Inglaterra continua a ter muitas dificuldades na criação de jogo e continua a não encantar os adeptos. No ténis tivemos, obviamente, o US Open, né? O último grande slam do ano, trouxe-nos dois campeões que não se pode dizer que sejam surpreendentes. Já, a Sabalenka consegue defender o título, algo que já ninguém fazia no US Open desde a Serena Williams em 2014, mas tem muito mérito. Jogou um ténis extremamente inteligente na final, obviamente também terá beneficiado da desistência da checa Marketa Vondrousova no jogo dos quartos de final. Estava mais fresca fisicamente, foi mais clarividente, teve as ideias mais claras, foi mais lúcida, evidenciou uma maior tranquilidade do que tinha evidenciado em finais anteriores. Ela que deixa muitas vezes os nervos consumi-la, que os nervos tomam conta de si, pois toma decisões muito precipitadas, que também pecou de arrogância e de pouca humildade, e ela própria o reconheceu nas outras duas finais e mesmo nas meias finais do Wimbledon. Na final do Australian Open, achou que eram favas contadas contra a Madison Keys e estava a jogar contra uma jogadora que tinha ganho um título na semana anterior e que estava com uma confiança muito grande depois de ter ganho a Iga Swiatek. Em Roland Garros disparou 70 erros não forçados na final de Roland Garros contra a Coco Gauff. Nas meias finais do Wimbledon contra a Anisimova, teve muitas oportunidades, mas cedeu à solenidade da ocasião de marcar presença na sua primeira final do Wimbledon. Houve muitos momentos difíceis na época da Sabalenka. Claro que é extraordinário marcar presença em 3 finais e noutras meias finais, mas ela própria se exige ganhar títulos. Conseguiu o seu título do Grand Slam de forma justíssima, jogou um ténis muito inteligente, muito sólida, visando as linhas, mas sem exagerar. E esteve sempre muito presente, mesmo depois de não ter conseguido fechar o jogo no segundo set a servir para 5-4, não se deixou entrar naquela espiral de erros não forçados que ela já nos habituou. Portanto, chapou para a Sabalenka, esteve muitíssimo bem e foi uma justíssima vencedora. Não posso deixar de destacar o percurso da Amanda Anisimova. Estamos a falar de uma jogadora que durante 2 anos praticamente não jogou ténis, ou se jogou muito poucos torneios. Foi uma miúda que teve que passar por uma situação muito difícil, a perda do seu pai, do seu mentor, do seu treinador, quando tinha apenas 17 anos. Em 2023 deixou o circuito por 7 meses por estar a lidar com problemas de saúde mental. Este ano ganhou um Masters 1000, fez presença na final do Wimbledon, foi derrotada por duplo 6-0, uma das rotas mais copiosas da história do ténis, e conseguiu reerguer-se no Grand Slam seguinte, inclusive ganhando nos quartos de final à sua carrasca do Wimbledon, a Iga Swiatek, fazendo uma exibição extraordinária e mostrando ter uma grande força mental em piso rápido. Acho que a Anisimova pode mesmo ganhar o seu próximo título, ou o primeiro título de Grand Slam, por assim dizer, no próximo ano. Acho que vai ser perigosíssima no Australian Open. Tem um muito bom ténis, grande resposta ao serviço, uma das melhores esquerdas do circuito, serve bem. Portanto, estamos a falar de uma jogadora que tem tudo para se manter no top 5 mundial. Quanto à Sabalenka, é uma killer e tem muitíssima qualidade. No masculino, e antes de falar no Alcaraz, tenho que falar no Nuno Borges, protagonizou um dos melhores jogos do US Open, jogo de segunda ronda, sim, mas era contra o Tommy Paul, um ex-tenista do top 10 mundial. Jogar em sua casa, no Arthur Ashe Arena, com 23 mil pessoas praticamente a torcerem pelo Paul, e o Nuno Borges esteve quase a ganhar o encontro em 5 sets, depois de ter perdido os primeiros 2 sets, mostrou ter grande personalidade, estava debilitado fisicamente e mesmo assim lutou até ao fim e por pouco não ganhou o jogo. Continuo a dizer que as melhores exibições de Nuno Borges que eu vi foram em torneios de Grand Slam. Isso é um bom sinal. Simplesmente acho que ele tem que melhorar a sua consistência, porque o calendário tenístico é bastante largo, são quase 11 meses de competição, e o Nuno Borges, se quiser
vir a aspirar ser um tenista top 20, tem que começar a ser mais consistente noutros torneios e não só nos torneios de Grande Slam. Mas obviamente tem que destacar a sua exibição porque foi um portento a partir do segundo set. Já no primeiro set perdeu em detalhes e fez um grande primeiro set, mas o terceiro e o quarto foram muito bem jogados e o quinto também teve muitas oportunidades e há de surgir, ele vai ter a possibilidade de ganhar a um grande tenista no torneio do Grand Slam, tenho a certeza absoluta, e de chegar a uns oitavos ou até uns quartos de final no próximo ano, quem sabe. Quanto ao Alcaraz, não há muito a dizer. Melhorou naquilo que tinha que melhorar, aprendeu a lição do Wimbledon, onde foi dominado pelo Sinner, principalmente porque serviu mal naquela final, e desta vez serviu como aos anjos, como eu costumo dizer, porque ele serviu muitíssimo bem, teve umas porcentagens de primeiros serviços extraordinárias, só perdeu o serviço 3 vezes no US Open, é fantástico, é incrível só perder 3 vezes o serviço. Jogou de uma maneira muito, ou seja, teve uma intensidade exibicional parecida à do Sinner, ou seja, o Sinner não conseguiu acompanhar a intensidade exibicional do Alcaraz, o que nos deixa a pensar de que no próximo ano, em jogos um contra o outro, em que neste momento o Alcaraz domina 10 contra 5, se o Sinner não adicionar novas nuances ao seu jogo, se deixar de ser tão previsível como o próprio admitiu que o é, e se continuar a apostar tudo em trocas de bola longas desde a linha de fundo, eu acho que ele tem muitas possibilidades de continuar a perder nestes jogos importantes contra o Alcaraz. O Alcaraz responde cada vez melhor, é muito agressivo, tem muita variedade de jogo, é extremamente imprevisível e o Sinner vai ter que melhorar em alguns aspectos se quer levar de vencida ao Alcaraz, porque é sem dúvida a sua besta negra. Ganha-lhe alguns jogos, sim, mas está a 10 contra 5 e é uma diferença grande tendo em conta a valia um do outro. Eu acho que o Alcaraz é melhor tenista que o Sinner, mas o Sinner tinha-nos demonstrado ter uma grande intensidade exibicional, tinha uma consistência muito grande, não havia altos e baixos na sua exibição e no US Open já noutros jogos já tinha sentido que não estava no seu melhor e nesta final esteve muito aquém das expectativas, mas não pode-se tirar o mérito ao Alcaraz, fez o que lhe competia, jogou muitíssimo bem, esteve muito presente, não houve aqueles momentos de desconcentração muito típicos do Alcaraz, está é um jogador muito mais maduro e, portanto, tem tudo para ser um dos melhores tenistas de sempre. No basquetebol, tivemos a nossa seleção nacional no Eurobasket, conseguimos chegar aos oitavos de final e tivemos uma prestação digna de todos os elogios nos primeiros 3 períodos contra a Alemanha. A Alemanha é só campeã do mundo, é a grande candidata. Convém referir que a Sérvia, que era a grande favorita por ter, na minha opinião, o melhor jogador do mundo no Nikola Jokic, também foi eliminada na mesma ronda que Portugal, de forma escandalosa pela Finlândia. A França foi eliminada pela Geórgia. Portanto, estão a haver muitas surpresas neste Eurobasket. A Espanha não conseguiu sequer apurar-se para os oitavos de final e Portugal durante 3 períodos, enquanto as forças foram, ou seja, enquanto aguentaram as forças, Portugal foi muito competente. Estou extremamente orgulhoso da nossa seleção, não só do Nemias, acho que tivemos grandes prestações do Rafael Lisboa, do Travante Williams, tivemos muito boas prestações de grandes jogadores. Que eu acho que é importantíssimo para a promoção da modalidade. Nós que somos uma nação de futebol, é muito importante que estas modalidades tenham estes resultados nestes grandes certames para que haja mais apoios, para que se evolua mais no desporto e para que consigamos competir cada vez mais e de forma mais frequente nestes palcos. Estivemos muitíssimo bem. É verdade que no quarto período a Alemanha e os triplos começaram a cair. Foi um parcial muito desnivelado, mas eu costumo dizer que um jogo de basquete na NBA tem 48 minutos, na FIBA tem 40 e durante 30 minutos fomos muito competentes, estivemos muitíssimo bem, estivemos à frente do marcador, assustámos a Alemanha, obrigámos a Alemanha a apresentar a sua melhor versão e, portanto, estou muito orgulhoso da nossa seleção nacional. Em relação ao Eurobasket, muitas surpresas, como eu disse anteriormente, a eliminação da Sérvia, a eliminação da França, a Grécia ter suado para eliminar Israel
e depois tenho que destacar a extraordinária exibição de Luka Doncic, com uma Eslovénia que não é a mesma Eslovénia que foi campeã europeia há aqui há uns anos, quando ele ainda era um teenager, mas que tem o Luka Doncic. O Luka Doncic é provavelmente o jogador que eu mais gosto de ver jogar neste momento. Perdeu peso, toda a gente criticava a forma física e a sua falta de profissionalismo e tudo isso que levou ao seu trade de Dallas para Los Angeles, dos Mavericks para os Lakers, mas eu acho que estamos perante um jogador que, se jogar a este nível na NBA, tem tudo para ser MVP. Tem uma produção ofensiva absurda, é um jogador extraordinário, é uma delícia vê-lo jogar, e dos 84 pontos da Eslovénia contra a Itália, 42 foram de Luka Doncic. Portanto, estamos a falar de um jogador descomunal, um monstro do basquete, e estes são os meus destaques do basquetebol. No ciclismo, temos a Vuelta a decorrer, não é? E apesar da fraca colaboração do Juan Ayuso, o João Almeida é o nosso maior orgulho. É um dos maiores atletas nacionais de todos os tempos, neste momento para mim já o é. Está a competir contra Jonas Vingegaard, é o gregário e o grande amigo do Pogačar no ciclismo. Pogačar para mim é um monstro, é provavelmente o melhor ciclista de todos os tempos. Par do Eddy Merckx, é extraordinário o que o Pogačar faz em cima de uma bicicleta, mas no nosso João Almeida, que orgulho. Ganhar o Angliru, uma das subidas mais difíceis do circuito mundial de ciclismo, com rampas que chegam a ter pendentes de 26%. A exibição que ele fez, a forma como ele correu, praticamente sem equipa, sem a ajuda do Ayuso, que só compete para ele mesmo, que num dia luta pela etapa e no outro dia fica a 27 minutos, que não ajuda praticamente nada o seu chefe de fila, que mostra ser um colega muito, muito mau, de pouco profissionalismo, um péssimo colega, vamos dizer as coisas como elas são, e o João tem-se transcendido. Entra na terceira semana com possibilidade de ganhar a sua primeira grande volta, seria histórico para o ciclismo nacional, seria histórico para o desporto nacional. O que o João está a fazer aí, inacreditável esta época. Ganhou 3 clássicas, San Sebastião, volta a País Basco, e a volta à Normandia, se não me engano, não, volta à Suíça. É isso mesmo, volta à Suíça, a clássica da Normandia, volta à Normandia e o volta ao País Basco, e portanto está numa forma extraordinária, um grande momento de forma do João Almeida, que foi interrompido por aquela queda, maldita queda no Tour, porque senão estaríamos a falar provavelmente no seu primeiro pódio numa grande volta. Não tenho dúvidas que estaria entre o segundo e o terceiro lugar, ali a lutar com o Vingegaard. Eu não gosto do estilo de ciclismo do Vingegaard, todo o estilo de ciclismo é legítimo, toda a maneira de estar em cima de uma bicicleta e de abordar uma corrida é legítima, mas é um chupa-rodas, como se costuma dizer, literalmente. É um ciclista que poucas vezes ataca, é um ciclista muito conservador, raramente dá espetáculo, e eu prefiro estes ciclistas que dão espetáculo, tipo Pogačar, tipo João Almeida, que assumem e que demonstram que sabem, tanto sabem manter ritmo, como sabem impor ritmo, como sabem atacar. É extraordinário tudo aquilo que o João Almeida tem feito, estou muitíssimo orgulhoso, e quem sabe não teremos a possibilidade de ter o João Almeida como vencedor da volta. Eu não excluo nada, o Vingegaard é melhor ciclista sim, mas o João Almeida não competiu todo o Tour, por causa da queda que eu vos falei anteriormente, e então está com pernas mais frescas, supostamente, e veremos. Esta é a última semana, e eu acredito que o João Almeida pode sair de lá com a vitória. Se não sair com a vitória, acredito piamente que fará pódio, o que já é extraordinário para o ciclismo nacional, e estou muitíssimo orgulhoso do João Almeida. No atletismo, temos o Mundial a começar no dia 13. Veremos como é que, se os grandes favoritos confirmam o seu favoritismo, para essa redundância. Teremos provas extraordinárias de resultado imprevisível. Não consigo vaticinar o que é que vai acontecer nos 100 metros. Podia dizer que o Noah Lyles é o grande candidato, mas não tem tido bons resultados este ano. É verdade que ele se transcende nestas competições, mas eu acho que vai cair para um jamaicano, ou o Oblique Saville, ou o Keishain Thompson. Têm tido resultados extraordinários, e só falta mesmo ter um resultado numa competição, nas competições mais importantes, mundiais e Jogos Olímpicos. Acho que o Keishain tem um bocadinho mais de experiência com o Oblique Saville, pode ser uma vantagem,
mas eu vejo com capacidade de destronar o reinado do Lyles, o Keychain Thompson. Acho que tem mesmo muita qualidade. Se não ceder à solenidade da ocasião e se mantiver os registros que tem mantido no início desta época, ou durante esta época, julgo que estamos a falar perante o novo campeão do mundo dos 100 metros. Nos 100 metros femininos, a Juliana Alfred é campeã olímpica, atleta de Santa Lúcia, uma extraordinária atleta que também fez prata olímpica nos Jogos Olímpicos de Paris. É uma grandiosa, é uma extraordinária jogadora, uma grande sprinter. Mas neste ano tenho que pender mais para a Melissa Jefferson, tem tido resultados muitíssimo bons, ou inclusive, porque não, mas isto é wishful thinking, ter uma medalha, não digo de ouro, mas pelo menos uma medalha, e ter no pódio a Shelly-Ann Fraser-Pryce, 5 vezes campeã do mundo, 2 vezes campeã olímpica, uma das melhores sprinters de todos os tempos, quer seja masculina ou feminina, uma carreira inolvidável. Terá a sua última grande competição, o ano passado não conseguiu competir em Paris porque teve um ataque de pânico antes da prova dela dos 100 metros, portanto merece a sua redenção, merece terminar ao mais alto nível e com uma medalha, quem sabe, e nunca se sabe, estas eliminatórias, tudo pode acontecer, uma falsa partida, uma lesão, muita coisa pode acontecer e claro que dou um favoritismo muito grande à Melissa Jefferson. A Juliana Alfred vai estar ali taco a taco a lutar pela vitória também. E a Sha'Carri Richardson é uma grande atleta. A Sha'Carri é mesmo muito boa atleta, mas por vezes sucumbe mentalmente a estes momentos. É muito arrogante e por vezes menospreza as suas adversárias, e vamos ver qual será a postura dela neste Mundial. Mas claro, tem muito potencial. A Sha'Carri Richardson pode ganhar qualquer prova de velocidade. Veremos o que é que nos destina as provas de velocidade. E nos 200 metros, Juliana Alfred é a grande candidata, na minha opinião, porque tem tido resultados muito, muito sólidos durante este ano nos 200 metros, e porque eu acho que a experiência vai pesar. Acho que vai ter ali luta na Shericka Jackson, e provavelmente vai ter ali uma luta árdua para poder ganhar os 200 metros, mas eu atribuo ligeiro favoritismo à Juliana Alfred por tudo aquilo que eu disse anteriormente. Nos 200 metros masculinos, Noah Lyles é o grande candidato, ou não. Letsila Tebogo, o atleta de Botsuana, campeão olímpico, grandes rivais, eles não podem um com o outro, muito trash talk entre eles, não sei, não consigo vaticinar o que irá acontecer nos 200 metros, está muito aberto, mas diria que os meus candidatos estão entre esses dois. O Letsila Tebogo não tem tido uma grande época, mas pode-se transcender no Mundial, pode estar a poupar-se para o Mundial e vai dar luta ao Noah Lyles de certeza absoluta. Para terminar, obviamente tenho que falar sobre a nossa seleção de hóquei em patins. 3 derrotas na fase de grupos, imensas críticas, forte contestação, quer ao nosso jogo, quer à convocatória, e fomos campeões europeus. É uma história fantástica. Portugal, depois das derrotas na fase de grupos e de toda a gente perspectivar que Portugal iria cair nas meias finais contra a Espanha, fez uma segunda parte de grande valor, de grandíssima qualidade. Tivemos a ganhar por 2-1 até 29 segundos do fim. Depois fomos a prolongamento, não conseguimos resolver o jogo no prolongamento e depois ganhámos em penaltis. Fomos mais competentes nos penaltis. Ganhámos à Espanha, algo que não acontecia já há muitíssimo tempo. Conseguimos evitar que a Espanha marcasse presença em mais uma final do Europeu, que já é presença quase garantida. Portanto, só aí já teríamos feito um grande europeu só por ter eliminado a França, mas a Espanha. Mas depois ganhámos e fizemos uma exibição categórica contra a França, vingando a derrota da fase de grupos por 3-1, ganhámos por 4-1, fizemos uma grande exibição, mostramos ter muita qualidade, temos ali miúdos de um grande potencial. O Rafael Bessa faz uma final fantástica, capitaneados pelo Hélder Nunes. Temos o Gonçalo Alves, que é um marcador de penaltis exímio. Tivemos ali grandes jogadores e tivemos o destaque do Chano Edo, um guarda-redes que foi muito contestado à sua convocatória, que muita gente fala de que é filho de X. O Chano Edo não foi convocado por ser filho de ninguém, ok? O Chano Edo joga
representa Portugal com toda a legitimidade. Ele nasceu em Portugal, é filho do Ed Bosch, sim, mas o Ed Bosch está aqui desde o fim dos anos 90, joga no Sporting, é um dos melhores guarda-redes da Europa, provou-o mais uma vez e só temos que estar orgulhosos dele ter decidido representar a nossa seleção. Um grande, grande atleta e estou muito feliz pela nossa seleção, estou muito feliz pelo facto do Paulo Freitas ter calado bocas e de termos voltado a ser campeões da Europa 9 anos depois. Portanto, há que dar o mérito à nossa seleção. Tivemos um percurso difícil na fase de grupos, mas nunca é como começa, é como acaba. E chegamos à reta final do nosso episódio. Conto contigo para a próxima semana, com promessa de mais desporto.